Graças a Deus, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para mais esta programação. Estamos falando acerca de casamento. E nesta nona parte eu gostaria de falar sobre palavras, palavras descaridosas, comportamento dentro de casa. Às vezes nós pensamos que não tem nada a ver, que as palavras não podem afetar um cônjuge. Mas veja o que a Bíblia trata sobre palavra. Em Provérbio capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Você já pensou isso, irmão, irmã? E também Mateus capítulo 12, nós vemos Jesus dizendo ali no verso 36 e 37 que: mas eu vos digo que toda palavra ociosa, ou seja, palavra falsa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, marido, mulher, cônjuges, as palavras elas têm um poder muito grande, conforme a Bíblia, até o poder da vida e da morte. E também você será julgado ou justificado por aquilo que você fala. Agora, nós tratamos assim, o que é palavra descaridosa? Não deixa de ser, meu irmão, minha irmã, agressões. E essa questão de violência doméstica, nós podemos dividi-la em duas partes principais, sendo a agressão física e a agressão verbal. Agora, qual é a pior? Qual é a mais dolorosa? E qual é a mais prejudicial a uma pessoa? A física ou a verbal? Meus irmãos, a agressão física, os pais corrigem os filhos, até mesmo, às vezes, umas pequenas varadas, mas aquilo é um ferimento corpóreo, sara com o passar do tempo. Agora, a agressão verbal, pai, você que é pai, esposa, marido, ela causa sequelas, traumas, deixa uma criança traumatizada, neurótica, assustada, deixa uma mulher, uma esposa traumatizada, neurótica, deixa um marido neurótico e traumatizado. Então, a pior forma de violência que se pode existir, falando nesse aspecto de agressão, é a agressão verbal. Porque a física, ela passa com o tempo, ela sara, fica cicatriz. Mas a agressão verbal, ela fica sequela mental, distúrbios mentais. Então, certas palavras devem ser evitadas dentro de casa, meus irmãos. Lembre-se disso. O marido deve evitar certas palavras pela esposa, com a esposa. E a esposa deve evitar certas palavras faladas ao marido. Veja, como lemos em Mateus capítulo 12, nós seremos julgados por aquilo que falamos, não aquilo que pensamos. Você pode pensar, às vezes é humano, é da mente humana, é da natureza humana se irritar, estar irritado. Mas você pode pensar, meu irmão, mas não fale, evite de falar. Eu sempre tenho duas frases comigo que vou dizer para vocês. Seja senhor do seu silêncio, para não ser servo
das suas palavras. E o profeta diz na mensagem Perguntas e Respostas, número 2, parágrafo 99, mensagem que foi pregada à noite, ele mostra que se um membro da família fica irritado, ou seja, o pai chega em casa irritado, logo ele gera aquela atmosfera neurótica dentro de casa. Daqui a pouco a esposa está irritada, os filhos estão irritados, os animais estão irritados. Mas se um membro da casa chega naquela atmosfera celestial de paz, então ele também contagia aquela casa com a paz. Por isso nós devemos prezar, irmãos, por produzir essa atmosfera de paz em nosso lar. E há maridos que falam palavras descaridosas para suas esposas, e há esposas que falam palavras descaridosas para seus maridos, falam de seus maridos para os outros. Irmã, se você fala de seu marido para os outros, você está falando de si própria. Ele é seu marido, foi você que escolheu ele. Há maridos também que falam da esposa para os outros. Não façam isso. O casal deve ser dois em uma só carne, sigiloso, evitar certas palavras dentro de casa. Há pais que amaldiçoam os filhos. Sabia disso, irmão? Dizendo, essa criança, ela é danada. Você sabe o que é a palavra danado, irmão? Pesquisa aí no dicionário. O que é danado? Tem a ver com endiabrado, endemoniado. Tem pais que falam, esse meu filho não vai dar o que presta. Não vai. Não vai dar, porque você está profetizando aquilo. E o profeta disse, se você deseja ouvir boas coisas ao seu respeito, diga boas coisas uns dos outros, meu irmão. Se você deseja ouvir boas coisas de sua esposa, diga boas coisas para ela. Diga que amas ela. Irmão, diga belas palavras para a sua esposa. Irmã, se você deseja conquistar seu marido, diga boas coisas para ele. Não devemos dizer certas palavras dentro de casa. Lembre-se disso. Seja senhor, dono do seu silêncio, para não ser servo, escravo das suas palavras. Porque uma vez você pensa, o diabo não tem acesso àquilo. Mas a partir do momento que você pronuncia aquela palavra, que você fala, você vai ver que o som é eterno. Ele vai ficar ecoando enquanto existir mundo aí, de eternidade em eternidade. Então pense às vezes, mas evite falar, evite pronunciar. Porque as palavras têm poder. Nós lemos aqui em Provérbios capítulo 18, verso 21. Elas têm o poder da vida e da morte. Agora, você que domina a sua língua, que refreia a sua língua, irmão, irmã, marido e mulher, use a sua língua para ser uma bênção para o seu marido. Use a sua língua, irmã, para ser uma bênção para o seu marido e vice-versa. É isso que nós devemos fazer. Deixa-me contar um pequeno relato aqui de uma irmã, a qual o marido era alcoólatra. E todas as vezes que o marido chegava em casa, o marido batia nela, espancava ela. E ela era uma cristã. E ela foi em seu pastor ao escritório, e o pastor, conversando com ela, identificou aonde estava o problema. E o pastor disse, irmã, eu vou te passar um conselho, mas quero que você me dê a sua palavra que você vai obedecer. E ela deu a palavra ao pastor. E o pastor deu o conselho para ela, dizendo, irmã, quando você vê que o seu marido está chegando em casa, corra e encha a sua boca de água. Vá lá
pegue água e encha sua boca de água. E só joga aquela água fora quando ele for dormir. Veja o conselho que o pastor deu. Então ela foi lá, quando o marido chegava em casa, ela corria, enchia a boca de água e ficava com a boca cheia de água, não podia falar nada. Então o marido ia dormir, ela não apanhava. Ora, passado algum tempo, o marido perguntou para ela o que estava acontecendo. Ela disse para o marido o que tinha acontecido, tinha procurado o pastor, o conselho, e aquele marido acabou aceitando a Jesus Cristo, irmão. Mas aonde é que estava o problema ali, neste caso? O marido já chegava em casa bêbado. Às vezes tinha gastado o dinheiro da feira, nos botecos, e chegava em casa e encontrava uma mulher rixosa. Salomão disse que preferia morrer do que uma mulher rixosa, reclamona, um marido rixoso também. Então o marido chegava em casa, estava aquela mulher rixosa, reclamando de tudo. O marido já estava irritado, batia na esposa. Mas a partir do momento que ela parou de reclamar, parou de falar, então ela parou de receber aquela agressão física. Mas quando o marido chegava em casa, ela agredia o marido verbalmente com palavras. E aí o marido a agredia fisicamente. Quando ela parou de agredir o marido verbalmente, então o marido parou de agredi-la fisicamente. Então é isso, não fale. Irmão, o meu conselho, se você está irritado, chega em casa irritado, às vezes o marido chega em casa irritado, com a cabeça quente de contas, e a esposa chega em casa, a esposa está irritada também, neurótica. Deveria não estar, mas está neurótica, irritada. Então o marido chega ali, é o quê? É positivo com positivo. Vai dar o quê? Vai dar fogo. Os dois estão irritados. Então chega em casa, evita falar certas palavras. Irmã, evita falar certas palavras. Porque lembre-se disso. A agressão verbal, às vezes, produz a agressão física. E a agressão física produz a agressão verbal. Então é o meu conselho, nós fizemos esse pequeno estudo sobre palavras, sobre falar palavras descaridosas para esposo, marido, filhos, amigos, para quem quer que seja. Seja dono do seu silêncio, para não ser servo das suas palavras. Amém? Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.